Ok, vamos começar a construção das telas da aplicação, né? Nós temos três telas, a banco lista page, a banco detalhe page e a banco persist page, tá? A banco lista page é essa daqui, ó. Nós temos a relação dos bancos sendo exibidos numa data table, tá? Com uma opção aqui para eu inserir o banco, ou no caso, se eu selecionar um dos bancos aqui, ele vai editar o banco, né? Clicando em inserir banco, ele vai para a tela banco persist page, né? Se eu voltar aqui, eu volto para a lista, tá? Se eu selecionar um dos bancos, eu vou para banco detalhe page e ao clicar em editar, vou novamente para banco persist page. É a mesma lógica de navegação que nós construímos antes, tá? Tem uma novidade aqui que eu mencionei, mas não tinha mostrado ainda, que é esse botãozinho aqui, olha. Ele vai chamar uma outra página, é a página de filtro, onde ele traz aqui as colunas, né, no caso as colunas do banco, mas se for pessoa ele vai trazer as colunas da pessoa, se for a agência vai trazer as colunas da agência e por aí vai, tá? E aqui o usuário ele pode fazer um filtro, né? Ele seleciona por qual coluna e coloca aqui o filtro, tá? Se for um filtro por data, vai aparecer aqui a coluna da data que ele quer filtrar e aqui embaixo vai aparecer a data inicial e a data final, tá bom? Clicou aqui, ele executa o filtro pra gente, tá? Pronto. Então, essa primeira página aqui, que é a que a gente vai fazer agora, a banco lista page, ela foi feita baseada aqui no Gallery, eu vou entrar no Gallery, Material, e tem aqui um exemplo chamado Data Tables, né? Inclusive foi esse mesmo exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente e deixei um exercício lá para fazer, ó. Tenta converter aqui o banco ou a pessoa, né, de list view para data table, e alguns colegas conseguiram fazer funcionar, tá? Então esse foi o exemplo que eu peguei e é ele que nós vamos utilizar para fazer a nossa tela banco lista page, tá? Então esse Flutter Gallery, né, ele se encontra aqui dentro de Flutter, exemplos, Flutter Gallery. Daí dentro de lib você tem demo, dentro de demo você tem material, e aqui dentro tem todos aqueles exemplos que nós acabamos de ver ali, tá? Se eu procurar aqui por data table, tá aqui ela, ó, data table demo, tá? Eu vou copiar essa data table demo daí para cá, para dentro do cadastro banco, tá? Daí eu vou voltar aqui para o meu projeto e aqui está o data table demo, tá? Eu vou fechar todo mundo. Fechar todos. Vou abrir apenas o banco lista page, que está tudo comentado aí, né? E vou abrir o data table demo, tá bom? Muito bem. Dentro desse data table demo, nós temos aqui uma classe de, pelo que parece, uma classe de sobremesas, né? E ele traz aí uma série de detalhes relacionados a essas sobremesas, o nome, quantidade de calorias, gordura, carboidratos, proteína, sódio, cálcio e por aí vai. Essa classe aqui é a classe de modelo desse exemplo, que no nosso caso é a nossa banco, a classe banco, né? Daí ele tem um data source que estende desse data table source, tá? Esse nosso data source aqui nós vamos carregar através do nosso serviço, né? Vamos trazer tudo para dentro dele, tá? Então não precisa copiar isso daí, pelo menos neste momento. Na verdade nós vamos precisar copiar isso daí, mas vamos precisar alterar, né? Certo. Daí tem aqui a data table demo, que é a classe que desenha a janela. É um stateful widget. E aqui tem o controle desse stateful widget logo embaixo, tá? Vou começar então transferindo isso aqui, essa parte, para a nossa janela, tá bom? Então onde tiver aqui, ó, deixa eu subir novamente. Aqui. Tá? Essa classe aqui seria o equivalente a essa nossa classe aqui, ó, banco lista page.
Eu vou colocar ele para ser stateful again, novamente, stateful widget. E vou copiar daqui para baixo, tá? Só não vou pegar o nome da classe, porque o nome da classe eu já tenho aqui em cima, o banco lista page, tá bom? Então daqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, substituir tudo, tá? Vai ter um monte de erro aí, mas não se preocupe com eles ainda não, tá bom? Muito bem, daí eu tenho aqui, olha, linhas por página, vou até tirar esses caras aqui de cima. Linhas por página, nós vamos precisar desse controle. Só que tem uma coisa esquisita aqui, acho que eu não copiei tudo que eu deveria copiar. Ah, isso mesmo, tenho que copiar a partir daqui, tá? A partir daqui, então vamos lá. Ctrl Shift, deixa eu ver qual foi o atalho que eu utilizei para copiar tudo isso daqui. Para você fazer do mesmo jeito. A partir daqui, ó, Ctrl Shift End. Ele pega todo mundo lá para baixo. Ctrl C, venho aqui, agora sim, mesmo jeito aqui, coloco lá no comecinho, Ctrl Shift End, Ctrl V. Muito bem, eu não preciso dessa rota. Aí aqui, ó, meu banco lista page, quem vai controlar o estado dele é o banco lista page state, tá? Então, banco lista page state. Tá aqui a classe logo embaixo, que vai controlar o estado, ó, banco lista page state, que controla o estado de quem? De banco lista page, tá? Muito bem. Aí, eu vou precisar desse controle aqui de linhas por página, vou precisar desse controle aqui da coluna que está ordenada, e vou precisar desse controle aqui se a coluna está ordenada por ordem ascendente ou descendente, né? Se ela está por ordem ascendente é true, se está por ordem descendente, esse cara vai receber um false, tá? Ótimo, então até aqui, ó, até na linha 11 tá tudo certo, né? Daí eu vou ter aqui um data source, né? Ele chama de sobremesa data source, eu vou substituir aqui por banco data source, tá? Deixa eu copiar e colar aqui, Ctrl H para você utilizar essa opção aqui, tá? Então é banco data source, pedi para ele procurar pela palavra inteira, pronto. E esse outro cara aqui, ele também altera para banco data source. Pronto, tá? Daí por enquanto eu vou comentar isso daqui, ó. Só por enquanto, tá? Depois eu vou trazer o código desse data source daqui e vou alterar ele. O código desse data source está aqui por cima, aqui ele, ó. O data source que estende data table source. A gente vai precisar implementar isso daqui, tá? Mas por enquanto deixa eu comentar ele aqui. Daí no meu build, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pegar aqui a lista de bancos. Var lista banco igual a provider.auth. Daí esse provider é do tipo banco view model, né? Banco view model. Ponto lista banco. Pego direto lista banco aqui, ó, tá? Por que eu pego direto lista banco? Porque se eu entrar no meu banco view model, ele tem um método consultar lista, tá? O método consultar lista, ele devolve essa lista, se eu chamar esse método, mas ele também atualiza a lista banco que está aqui, ó. Tá? Então eu posso pegar direto lista banco e não tem problema nenhum. Daí logo depois nós temos aqui um scaffold, né? O que é que tem nesse scaffold aqui? Nesse texto desse scaffold eu vou colocar cadastro banco. E nas actions dele, não vou querer nada, tá? Deixa sem nada isso daí. O
Corpo é uma screwbar que já carrega uma list view, e dentro dessa list view é que a gente tem a Paginated Data Table, né? Paginated Data Table, uma tabela de dados paginável, né? Você pode utilizar ali as páginas, como nós vimos ali embaixo, né? Bom, ele faz diretamente assim porque ele está carregando os dados locais, né? Os dados dele estão dentro do próprio arquivo, como nós vimos aqui. Ele tem um modelo de dados aqui dentro, ó, tá? Então ele não precisa ficar esperando por esses dados virem de algum lugar, de um banco de dados, de um servidor remoto, tá? Nós não podemos fazer dessa forma aqui. Nós temos que fazer aquela consulta, né? Ou aquele teste, da mesma forma que nós fizemos anteriormente lá na banco lista page anterior, tá? A gente vai ter que testar se lista banco é igual a nulo. Se ela for nula, a gente faz uma coisa, né? Aqui, se ela for nula, a gente faz uma coisa. Se não, a gente mostra a list view. Se ela for nulo, nós vamos mostrar no centro um Circular Progress Indicator. Como é que ele chama mesmo, hein? Ah, é porque eu tenho que colocar um child aqui, né? Child Circular Progress Indicator. Prontinho, tá? Se não, ele mostra a list view. Tá, agora tá ok. Ele vai primeiro carregar a lista banco, vai tentar carregar, né? Só que isso pode demorar um pouco, tá? Enquanto ele não carrega essa lista banco, a lista banco vai ser nula, né? Daí a gente mostra o Circular Progress Indicator. No momento em que a lista banco não for mais nula, todos os dados estarão carregados nela, ele parte aqui para exibir a list view. Então tá, dentro da list view, ele está utilizando um padding de 20, né? Esse padding de 20 eu estou achando muito largo, ele vai ficar muito longe das bordas, tá? Então no lugar de 20 eu vou colocar um 8. Você pode deixar 20 e executar só para você ver o que vai acontecer, tá? A tabela vai ficar muito longe das bordas, vai ficar uma coluna branca ali do lado, né? Nas bordas, muito larga, não vai ficar muito legal. Aqui, no título, no cabeçalho da grid, né? Eu vou colocar relação de bancos. Daí, quantas linhas por página? Ele vai utilizar o que tem naquela variável, rows per page, tá? Aqui o padrão é 10, tá? Daí ele tem uma opção dentro de Paginated Data Table, on rows per page changed. Então, quando isso for alterado, aí ele chama um setState aqui, ó, tá? Como esse é um setState que vai funcionar só dentro dessa tabela aqui, a gente não precisa se preocupar com ele. É totalmente normal utilizar setState dentro do código em casos como esse, como a própria documentação do Flutter nos menciona, tá? A coluna que está selecionada naquele momento é guardada nessa variável, então ele passa para cá. Se ele está ordenado de forma ascendente ou não, é armazenado nessa variável e a gente passa para cá. Daí ele tem um onSelectAll. Esse onSelectAll aqui, ele só funciona quando a gente utiliza os checkboxes que vêm por padrão nessa data table. Nós não queremos aquele checkbox, né? Não vai funcionar para a gente não, então eu vou tirar isso daí, tá? E aí ele começa a definir aqui as suas colunas. E aqui nós vamos substituir na cara dura mesmo, tá? Observe que essa segunda coluna dele aqui, ó, ela é numérica. A terceira coluna também é numérica, tá? A quarta coluna também é numérica. A primeira é que não é. No nosso caso, nossa primeira coluna, que é o ID do banco, é que é numérico, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, veja também que tem um tooltip aqui. Eu vou deixar esse tooltip em alguns, tá? Só para a gente ter a noção, porque pode ser que quando nós criarmos o gerador, de repente a gente consegue pegar o comentário daquela coluna que foi definido lá no Workbench, né? E conseguimos colocar este comentário como uma dica para o usuário aqui. Então o gerador já pode colocar isso para a gente, tá bom? Então tá, deixa eu pegar esse numérico daqui e colocar aqui. Então eu começo dizendo que a minha primeira coluna é o ID, tá? Ele é numérico. Daí ele vai fazer a ordenação de banco.
banco.id, tá? Deixa eu resolver logo esse probleminha do banco aqui. Ah, tá, não é problema no banco não, é problema no sort. Ah, se bem que tem também problema do banco aqui, ó. Tá? Então deixa eu importar logo o banco, pronto. E o sort ele não está encontrando ainda porque nós comentamos lá em cima, né? Já já a gente vai passar para ele, tá? Então pronto, criamos a coluna do banco. Vamos criar agora a coluna do código, né? Código, a segunda coluna que nós temos em banco, tá? Aí nós passamos aqui, ó, banco.código. Imagina fazer isso para todas as telas do ERP, hein? Por isso que a gente vai precisar do gerador, né? O gerador vai lá na tabela e gera isso aí pra gente em menos de 1 segundo para cada tela, né? Bom demais. Depois de código nós temos nome. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Banco, nome, tá? Depois de nome nós temos URL, tá? Aí aqui, ó, banco.url. Lembrando que o URL não é numérico, então vamos tirar isso aqui. Lembrando que nome não é numérico, vamos tirar isso daqui. Daí nós podemos colocar uma dica aqui, ó. Informe o código Febraban. Outra dica aqui. Informe o nome do banco, tá? E pronto, essa outra coluna aqui não existe, nem essa daqui. Vamos tirar as que não servem mais para nada, tá? Pronto, até aí. Muito bem. Definimos nossas colunas, né? Coluna ID é numérica, coluna código não é, coluna nome, coluna URL. Aí ele tem que ter uma fonte de dados, que é o banco data source, né? Nós comentamos o banco data source aqui em cima. Ele vai apontar para o método banco data source, que é uma outra classe que está definida aqui como desert data source, né? Aqui, ó, tá? A gente vai já copiar esse cara aí, vamos já implementar esse cara aqui dentro mesmo, tá? No final das contas, nós temos que fazer isso, implementar isso aqui e arrumar o método sort, né? Então deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar então isso aqui, ó, vou copiar. Pronto, até aqui. Copiei. Vou colar aqui para baixo, tá? Código referente à fonte de dados. Pronto. Daí, aqui não é sobremesa data source, é banco data source, tá? Que estende de data table source. Daí nós podemos ter aqui uma lista banco, mais só isso, e podemos tirar todo esse resto aqui, ó. Daí eu vou precisar aqui do contexto, tá? Então deixa eu chamar o final build context. Muito bem. Daí ele está reclamando aqui, né? Porque eu tenho que criar um construtor passando esses dois caras aqui, ó. Banco data source, eu passo a lista banco e passo o contexto, tá bom? Quando eu chamar essa fonte de dados aí. Daí, agora, antes de eu continuar a implementação desse cara aqui, eu posso voltar aqui em cima onde eu comentei, ó, tá? E eu vou descomentar, mas só que eu vou pegar esse código e vou colocar aqui dentro. Por que eu vou colocar esse código aqui dentro no build? Porque quando eu chamar o banco data source, eu tenho que passar para ele a lista banco,
lista banco, e tenho que passar o contexto, né? Deixa eu ver como é que ele colocou o contexto lá. Ele colocou de uma maneira que eu tenho que passar de forma obrigatória, tá? Muito bem. Perfeito. Então, deixa eu voltar aqui. Não é nomeado, é apenas lista banco e contexto. Perfeito. Passo a lista banco, passo o contexto para ele, tá? Aí como é que fica esse meu método de ordenação aqui dentro? A única coisa que eu preciso alterar aqui é de banco, de dessert para banco, né? De sobremesa para banco, tá? Quem é que chama esse sort? Quem chama esse sort é esse carinha aqui embaixo, olha, tá? Ele chama o sort. Opa, tem alguma coisinha aqui que a gente esqueceu de fazer, ó. Esse cara é string, esse também é, e esse também é. Então, atenção aí, teríamos alguns erros que iriam aparecer na nossa aplicação. Então, olha, eu vou colocar aqui o cursor em cima desse sort, eu vou pressionar F12. Quando eu pressiono F12, ele vem para cá, para esse sort, tá? Dentro desse sort, o que é que ele faz? Ele verifica a coluna que precisa ser ordenada, daí ele chama o sort do banco data source. O banco data source é aquele que a gente está definindo lá embaixo, olha, tá? Então, lá dentro dele, ele também tem um sort, ok? Vou pressionar F12 e a gente vai para ele. Aí aqui sim é que a mágica vai acontecer. Mas precisamos alterar alguma coisa aqui? Sim, precisamos alterar alguma coisa, mas não vai ser muita coisa não, tá? Então veja, já arrumei lá em cima, vou voltar de novo lá para cima. Ctrl Home. Eu tirei esses carinhas aqui, ó, daqui de fora do build e coloquei eles no build, porque eu vou precisar passar o contexto, eu vou precisar passar a lista banco para o meu banco data source, né? O data source desse cara aqui, do exemplo, não precisou fazer isso porque ele está definindo o data source de forma estática aqui dentro do código. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir atrás do meu data source lá no meu servidor, tá? Veja que novamente ele utiliza aqui o setState, mas é apenas para atualizar a coluna que está sendo ordenada e está sendo ordenada de forma ascendente ou não. Então é algo local, não precisamos nos preocupar com isso, tá? Vou clicar nesse sort aqui, que é o do sort do banco data source, F12, e vou continuar minha implementação daqui, tá bom? Então aqui, ó, vamos substituindo as coisas que devem ser substituídas. Banco. Aqui eu quero ordenar, não é desserts, mas é a lista banco. Ok, final banco. C igual a. Aqui tem o banco A e o banco B. Tá? Isso aqui é um algoritmo para ele ordenar a tabela lá, tá? Para ele ordenar a grid. Tá? Você precisa se preocupar como é que isso aqui funciona? Não, basta abstrair, tá? Mas se você quiser, você pode debugar e compreender como é que isso aqui funciona, tá? Ele vai comparar daquele campo que eu quero ordenar um valor com o outro até que a lista esteja ordenada de forma ascendente ou de forma descendente, tá? Quem já estudou estruturas de dados, né, listas, pilhas, filas, vai saber como é que faz isso daqui, tá bom? Muito bem, depois que eu ordenar então, eu utilizo um comparable aqui, tá? Ele ainda está ordenando nesse caso aqui, só que tem um probleminha aqui, tá? Pode ser que um campo em determinado momento esteja nulo. Por exemplo, o código do banco vai ter momentos em que ele é nulo, né? E esse cara não trata o nulo de uma forma correta aqui, tá? Na verdade, se você não tratar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a duplicar registros dentro da tabela local, não no banco de dados, tá? Mas vai aparecer uns registros duplicados, uma coisa esquisita. Então, eu vou adicionar duas linhas aqui, que vão ser essas linhas aqui, ó. Daí ele vai reclamar porque o evaluate é final, então eu só tiro o final daqui de cima e tá valendo, tá bom? Então apenas para garantir que não haja problemas quando uma das minhas colunas tiver um valor nulo, ele não vai tratar direito, daí eu vou fazer isso daqui para resolver esse problema. Lá no final ele dá um notify listeners, tá? Deixa ele fazer isso daí, não tem problema nenhum. Muito bem, depois que eu passo disso aqui, que é do método sort, né? O método sort ele começa aqui, ó, e termina aqui.
Daí eu tenho um selected count. Selected count começa com o valor vazio, com o valor zerado, tá? Por que ele coloca esse selected count aí? Porque, por padrão, essa grid, né, ela vem com aqueles checkboxes, tá? Para você selecionar vários itens daquela grid. Como se fosse ali o Gmail, né? Não tem o Gmail, não tem um checkbox do lado, onde você tem um checkbox lá em cima que seleciona todas as mensagens. E você pode também selecionar várias mensagens ao mesmo tempo, então pronto. Eles pegaram a ideia dali, eu acredito, tá certo? Nós não vamos usar esse checkbox, mas deixa esse cara aí, select count, tá? Logo depois nós temos o data row, são os dados da linha, no caso aqui, tá? O data row, na verdade, é um get row, ele pega o valor da linha e retorna esse data row, tá? Lembrando, né, que você tem que compreender como é que isso daqui funciona, mas vai ser tudo gerado automaticamente pelo gerador, ele só vai alterar o valor de acordo com a tela, com a janela, né? Quando for da tabela banco, ele coloca os dados do banco, quando for da tabela pessoa, coloca os dados de pessoa, quando for na tabela funcionário, ele coloca os dados do funcionário, tá? Mas é importante que você compreenda o que está acontecendo aqui dentro, né? Então vamos lá, substituir o que tem que ser substituído aqui, né? Isso aqui é lista banco. Isso aqui também é lista banco. Aqui é banco. Né? Boa parte desse código aqui é como se você estivesse compreendendo como é que funciona uma grid lá no Delphi. Tá? Então você de repente não quer saber como é que funciona uma grid no Delphi, você só usa a grid que está no Delphi, né? Mas aqui como nós temos que desenhar todos os widgets, utilizando os widgets que já existem, mas desenhar a tela meio que na mão, né? Aí sim nós acabamos esbarrando nesse código aqui que no final das contas deve ser abstraído, tá? Ok, então eu criei aqui, eu peguei o índice da lista banco, né? Eu peguei o meu banco da lista que está selecionado, do índice que foi selecionado pelo usuário. Então ele tem esses parâmetros aqui, essas opções selected, nós não vamos utilizar, tá? Porque só se nós utilizarmos lá aquele checkbox. E ele tem o onSelectedChange. Se você deixar esse cara aqui descomentado, do jeito que ele está aqui, o checkbox vai aparecer. Se você comentar, o checkbox vai desaparecer, tá bom? Ótimo, é isso que nós queremos. Nós não queremos que aquele checkbox apareça na nossa cara, né? Agora nós vamos definir as células da tabela, ou o conteúdo das células, né? Porque as colunas nós definimos lá em cima. Agora o conteúdo de cada célula vai ser definido aqui. Então nós vamos ter aqui o banco.id, o banco.nome, nome não, ponto código, né? A nossa segunda coluna, o banco.nome e finalmente uma coisa errada aqui. Pronto. E finalmente o banco.url, tá? Só que eu vou garantir o seguinte, olha. Por padrão, eu já vou testar se é nulo ou não, tá? Se for nulo, eu vou retornar vazio. Claro que nós sabemos que o ID nunca vai ser nulo, né? O ID sempre vai retornar algum valor, tá? Mas enfim, como nós vamos gerar esse código automaticamente, para evitar if elses, né? Eu já vou deixar por padrão essa instrução aqui, tá? O que é que está faltando aqui? Está faltando eu testar quando o usuário clica na linha, toca na linha, seleciona uma linha, tá? Normalmente eu faria isso no onSelectedChange aqui, ó. Se eu descomentar esse cara aqui e aqui dentro colocar um print banco.nome, você vai ver que isso daqui vai funcionar, tá? Quando você selecionar o Banco do Brasil, vai aparecer aqui, ó, Banco do Brasil, tá bom? Vai aparecer o nome do banco. O problema desse onSelectedChange é que ele vai exibir aquele checkbox. Não, nós não queremos aquele checkbox, ele é horrível. E agora? Agora, para nós não utilizarmos o checkbox, nós vamos ter que utilizar um cara dentro de cada célula. Não é muito interessante, mas é o jeito, tá?
nós vamos ter que utilizar esse cara chamado onTap. E esse onTap nós vamos ter que implementar em cada uma das células, porque o usuário pode selecionar em qualquer lugar da linha, né? Então, na parte da coluna ID, se ele clicar no ID em determinada linha, ele vai executar esse onTap. Mas se nós não colocarmos o onTap no código e ele selecionar a linha naquela coluna do código, não vai acontecer nada. Então, nós temos que colocar o onTap em cada uma das células, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer nesse onTap? Nesse onTap, eu vou chamar um método chamado detalhar banco. E para esse método eu vou passar o banco e o contexto, tá? Porque é dentro desse método que nós vamos navegar para a página detalhe banco detalhe, né? Que nós temos lá na nossa rota, tá bom? Para essa página aqui, ó, banco detalhe page. Então tá, no onTap eu chamo isso daí. Nós podemos então copiar isso aqui e colar aqui, ó. Certo? E aqui embaixo, ou depois disso daqui, a gente vai ter que implementar esse método detalhar banco, tá? Então aqui a quantidade de linhas vai ser lista banco.length ou 0, se for nulo. Daí, é a contagem das linhas de forma aproximada. Eu vou dizer que não, aqui ele explica o que é isso daí, tá? Então deixa false mesmo. E o selected raw count é aquela variável que nós definimos como 0 aqui em cima, tá? Então deixa ela como 0 ali. Esse select all, eu removo ele, não vou querer, tá? E aqui no final, a gente coloca o método detalhar banco, tá? Então eu passo o banco e passo o contexto. O que é que ele faz então? Ele vai navegar para o banco detalhe, mas observe que ele tem aqui um argumento, né? Argumentos para o banco. E o que é esse argumento que a gente passa aqui? Ora, quando eu chamar a tela detalhar banco, né, a tela banco detalhe aqui, ele precisa saber quem é o banco, tá? Por conta disso é que eu passo esse banco como argumento aqui. No entanto, né, nossas rotas não estão preparadas para isso, ó. O banco detalhe aqui, ele não está preparado para passar um banco como argumento aqui, tá? Nós temos que fazer alguma coisa aqui para deixar ele preparado. Eu vou criar então aqui uma variável banco, que vai ser igual a settings.arguments, fazendo o devido cast para banco. Agora sim, tá? Agora na minha banco lista page, né? Eu posso chamar o banco detalhe passando esse argumento, ele vai passar pelas rotas, ele pega o argumento como banco, coloca nessa variável, chama o banco detalhe page passando o banco como argumento, tá? Então o banco que está selecionado aqui, ó, vai ser selecionado aqui no meu data table, vai para a minha página de detalhe, tá? Então aqui está quase no jeito, né? Falta alguma coisinha aqui para a gente implementar ainda, tá? Na próxima videoaula eu vou executar para a gente ver como é que está e nós vamos concluir então essa parte da banco lista page.